algum tipo de inquietação, né, que a pessoa tem e ela acaba demonstrando no seu corpo. No caso, você tá ali roendo as unhas, mas às vezes é o pensamento que tá acelerado, que não para e você não consegue, às vezes, produzir alguma coisa que você quer. São muitos pensamentos e não consegue colocar no plano real muitas dessas coisas. Então, roer unhas, né, pessoas que têm sudorese, né, pessoas que suam bastante, tem calafrio, tem momentos onde o coração acelera bastante também. Todos esses podem ser sintomas de ansiedade. A gente não pode dizer também, ao mesmo tempo, que a ansiedade é ruim. A ansiedade é algo normal. Todo mundo tem ansiedade. Mas porque a gente tudo em excesso vai fazer mal. A gente precisa ter ansiedade porque a ansiedade é uma reação do nosso corpo pra gente precaver de algumas coisas. Por exemplo, eu vou atravessar a rua sem olhar para um lado e para o outro? Não, porque eu corro o risco de ser atropelado. Então, a ansiedade, né, juntamente com o medo, vai fazer com que eu me previna de algumas situações. Porém, né, em alguns momentos em excesso, isso vai gerar outros problemas. Perfeito, Lili. Você não vai zerar a ansiedade, você não vai zerar o medo, né? Ah, vamos tirar todo o seu medo, toda a ansiedade. Bobeira, e quem prometer isso, na realidade, é gente leviana. Então, o que Lili tá falando é, ó, pessoal, presta atenção, em algum nível você vai ter ansiedade, que é aquela expectativa. Por exemplo, você tem algo bom para acontecer. Sei lá, você marcou uma apresentação, você marcou uma entrevista, né, na rádio, você marcou, enfim, é uma coisa legal. O que seria a expectativa natural e a ansiedade natural? Aquilo que te leva a preparar bem para fazer um bom trabalho, tudo bem? E o que seria o nível patológico? Isso começar a te tirar o sono, começar a fazer você, de repente, né, gerar alguns transtornos no nível, sei lá, do sistema digestório, no corpo, na pele, na perda de cabelo. O que seria, né, exatamente ter um transtorno de ansiedade? Né? Uma pessoa que ela tem, por exemplo, dentro do transtorno de ansiedade, a gente vai ter vários subtipos. Por exemplo, a síndrome do pânico, né? A pessoa que não consegue, né, às vezes, ir para determinados lugares, sair de casa, acha que sempre vai ser assaltado, que sempre vai acontecer uma situação, ou não consegue ficar em um lugar fechado, né? Sempre com pensamentos de que vai morrer, de que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, isso pode gerar, né, na pessoa um momento onde parece que ela vai ter um infarto. Porque ela tem um momento onde ela acelera bastante o coração, ela começa a ter calafrio, sudorese e vários sintomas que muitas vezes ela acha que eu tô infartando, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Só que eu já digo, a crise da ansiedade, ela vai durar estourando 15 a 20 minutos. Ela não vai passar disso. E qual é a primeira coisa? As pessoas que estão ao redor precisam saber se essa pessoa sofre com ansiedade, porque é nesse momento que vai precisar tentar tranquilizar a pessoa. Porque quanto mais, né, ficar eufórico junto com quem já está ansioso, pior vai ser. Então, quem está ao redor não adianta ficar mais agoniado do que a própria pessoa que já está ansiosa. Então, esteja perto, tente acalmar a pessoa, né? Ofereça água ou sair para um lugar mais arejado, porque aquela crise ela vai passar. Só que, às vezes, a pessoa pode ter uma única crise de ansiedade. É patológico ter uma única crise? Não. Só vai se tornar patológico quando isso vem acontecendo continuamente, né? Por 5 meses seguidos, a pessoa sente 2, 3 crises ao mês. Aí a gente já precisa procurar um profissional, né? Tanto um psiquiatra quanto um psicólogo, porque aí já se tornou algo patológico. Bacana, fantástico. Ô Lília, deixa eu te perguntar outra coisa, assim... Você acredita que ainda existe um tabu em relação a essas questões? A alguém que, por exemplo, está experimentando essas crises e que às vezes, assim, por falta de abertura a procurar ajuda, a gritar pro socorro, principalmente homens, né? Nós homens tendemos a ser às vezes mais resistente, mais durão do ponto de vista cultural, né? Supostamente como se aguentasse muito. E é uma questão que me parece não, é óbvio, que pode atingir qualquer sujeito, qualquer pessoa. Qualquer pessoa está susceptível a sofrer desse mal. E aí a questão é, você acredita que ainda existe um tabu? Você acha que ainda existe um tabu? Ou isso tem se desfeito, né? Isso tem mudado? O que acontece hoje é, eles até já buscam o apoio. Só que quando busca, já é tarde. No caso, porque já espera tá avançado, o problema, né, ficar grave para procurar o apoio. E se a pessoa começa a ter esse problema, já tá vendo que não tá, né? Não é normal do seu dia a dia ter essas crises. Então ela pode já procurar no início. Ela não precisa esperar o problema agravar para que ela procure.
Então, o que eu percebo é isso. Hoje em dia, as pessoas já procuram, sim, né? Eu atendo numa clínica que a demanda é cheia, tem muitas pessoas procurando o acompanhamento, porém, quando procuram já é um pouco tarde. Mas tem jeito, só que vai demorar um pouquinho mais de tempo para aquilo poder se dissolver. O que eu costumo dizer normalmente quanto ao tempo é assim, eu digo para a pessoa, quanto tempo levou para você ficar assim? Ah, não, eu já sou assim desde a minha infância, na adolescência já era assim e agora ficou pior. Aí eu digo pra pessoa, você quer que isso que você traz lá da tua infância, da tua adolescência, se resolva em uma sessão, em 2 sessões? É impossível. Ou em mágica, né? Em fórmulas não é mágicas. mágica. E acho que essa é a inflexão que a gente tem que fazer, essa mudança cultural. Que assim, as coisas significativas da vida da gente, ela não acontece da noite pro dia, né? Então nós precisamos derrubar esses preconceitos, amputar dentro da gente esses preconceitos e realmente assim, estar atento, pedir socorro, buscar ajuda. A gente tem falado isso nesse programa aqui, né? Nas semanas. Gente, olha, quem tá em situações, você começou a observar quais os indícios, de repente, que as pessoas que estão do seu lado ali tá apresentando um comportamento um pouco anormal, atípico, não trate como frescura, né? Muita gente às vezes, mas isso é frescura, isso é bobeira, é moda agora tá nessa doença, isso é uma doença de classe média, de gente que não tem o que fazer. Gente, é bom ter um cuidado, sensibilidade para isso, né? O tempo realmente é diferente e mais propício para que essas coisas aconteçam. A gente vive hoje num piloto automático. Hoje, né, nesse exato momento, todo mundo talvez acordou, tomou seu banho, tomou café, saiu correndo ou já está saindo correndo para o trabalho, para a escola. Mas quem fez tudo isso prestando atenção em cada coisa que fez? Quem prestou atenção em cada movimento enquanto estava tomando um banho? Quem prestou atenção na sua própria respiração? Quantas vezes você faz sua refeição sem nem prestar atenção direito no que você está comendo? Essas coisas, né, corriqueiras que a gente não presta mais atenção, elas podem ser a causa de muitas das nossas ansiedades. Viver nesse piloto automático vai produzir ansiedade e vai produzir automaticamente o estresse. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, parar e se observar. A primeira dica é essa, pare e se observe. Olhe para você mesmo, conecte com você. Tire um momento que você vai desconectar de tudo, desconecte de redes, desconecte de celular e conecta com o que tem mais de importante e precioso, que é com você mesmo. Né? E a dica que eu dou, né, saia um pouco, vá para um lugar que seja, né, com um jardim, um lugar arejado. Aqui em Tapetinga, por exemplo, a lagoa. Vá para lá um momento, senta ali, faz um momento de respiração, né? Conecte-se com você, né? Se pergunte se você está satisfeito com o que você faz, encontre soluções para fazer algo que você se sinta melhor fazendo, né? Faça atividade física, tenha uma boa alimentação. Para quem me segue no meu Instagram, @psi_lilian_ferraz, eu botei essa semana passada um post sobre exatamente isso, alimentação saudável associado com exercício físico. Não é apenas para perda de peso, é saúde. Quando eu tenho uma alimentação equilibrada e faço atividade física, o meu estresse diminui, meu humor melhora, eu começo a ter umas noites melhor, eu começo a dormir melhor, porque hoje, sem sombra de dúvidas, existe uma grande quantidade de pessoas que não dormem bem, independente de ter um problema psiquiátrico ou não. Ontem mesmo eu estava assistindo o jornal e estava conversando sobre, nos Estados Unidos, a escola pela manhã começar mais tarde as aulas, porque os alunos hoje dormem muito tarde, vão dormir 1 ou 2 horas da manhã e pela manhã não tem produtividade para poder estar em sala de aula. E eles já estão com um projeto de lei para fazer essa mudança. Mas a parte disso, muitas pessoas não dormem bem, vão dormir pensando em tudo que fez no dia, em todos os problemas, e é tanta coisa que a pessoa não dorme. Ela nunca consegue desacelerar, né? Não desacelera. E ela dorme, um sintoma de que você tá dormindo mal, gente querida, é dormir e acordar cansado, né, Lilian? Por exemplo, a pessoa dorme, mas acorda cansado. Cara, aquela sensação de que não dormiu, que o sono que não foi suficiente, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. E a principal, né, das prevenções é atividade física, alimentação adequada, ter um momento para você mesmo, ter um momento de lazer. A vida não é só trabalho, 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 né? É estudo, estudo, estudo.
um parêntese para aquelas pessoas que estão no terceiro ano do ensino médio, que vão fazer vestibular, que também já estão numa pressão, eles mesmos se pressionam, de fora se pressiona para poder passar no vestibular. Isso aumenta muito o nível de ansiedade também. Então precisa ter esses momentos de lazer, de diversão, de um exercício, porque não dá para ficar no piloto automático fazendo tudo ao mesmo tempo, porque vai adoecer. São momentos de recriação, né, Lília? A gente diz que recriar-se é também se recriar. Então, se as pessoas não se recriarem, de fato, vai adoecer. A pessoa vai até, por exemplo, casos. O cara sonha com aquele curso, aí ele passou. Quando ele passou, entrou na faculdade, primeiro ano, ele adoece. Ela adoece, enfrenta uma depressão terrível e aí diminui a produtividade. Sim. E a qualidade de vida, não é só produtividade por produtividade, é a qualidade de vida que a gente está falando, tá? Entendam, compreendam. E uma coisa importante que eu quero chamar a atenção, quando ela fala, por exemplo, assim, olha gente, faça atividade física, faça algo que você goste. Aí você pode estar pensando, poxa, mas isso é óbvio. É óbvio, mas você não faz, presta atenção, o senso comum não é a ação comum. O senso comum não é a ação comum. Todo mundo sabe disso, mas por que todo mundo não faz? Por que você não faz? Ah, eu sei disso. Se você sabe e não faz, você não aprendeu. A mudança acontece, o aprendizado acontece quando a mudança ela se efetiva. Sim. Se você não mudou, significa dizer que você não aprendeu. Isso caiu na sua mente só e saiu. Isso tem que cair na sua mente, ganhar seu coração, a visceralidade da sua vida e transformar. Porque se de repente você for para um médico, um cardiologista aí, o cara vai falar, velho, se você não botar o tênis e fazer isso, você vai morrer, você vai e faz. Então, assim, as pessoas reclamam de falta de tempo. Aliás, é um sintoma, né, Lília? Você pergunta às pessoas, como é que tá? 98% das pessoas vão responder, correria. Quem corre não vê a vida caminhar. Então, será que não vale a pena a gente começar a andar ao invés de correr para começar a ver a vida? Para começar a enxergar a vida? E quando eu falo andar, não é você ser irresponsável em não fazer as suas coisas, não é você não se dedicar, às vezes, por um determinado tempo, um pouco mais, né, fazendo algum sacrifício por algum projeto que vale a pena. Não é nada disso. É tudo isso, no entanto, caminhando, cuidando das suas emoções, como Lília falou, fazendo uma atividade física, tendo uma atividade, um hobby que você gosta, se recreando, né? Eu, por exemplo, só para dar um exemplo, essa coisa de hobby nos recria mesmo. Eu tocava desde os 15 anos saxofone e assim, tinha tempo e não tinha dinheiro. Aí eu tinha tempo, mas não tinha dinheiro. Aí o dia que eu tinha dinheiro, eu não tinha tempo mais. E aí, de repente, há 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos e meio, eu falei, não, peraí, cara, eu tenho que dar um basta nisso. Eu vou me dedicar, vou lá investir num saxofone pra mim, mas eu merecia, cara. Eu falei, poxa, eu fiz as contas, falei, não, claro, é uma coisa que eu amo. Isso me recria, isso me renova, isso me traz um senso, sabe, de vigor, de renovação, até do ponto de vista da própria criação. Então, assim, você tem que ter uma atividade que você gosta, você tem que ter contato com a natureza, né? Botar o pé na grama mesmo, ter contato com o rio, com a água, e que a gente precisa nos cuidar, aproveitando o melhor que a gente tem.